So no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no. I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your time, and no. Olha o Gabigol, empata! Avante! Fala galera, beleza? Aqui é o Ian e eu tô aqui com o Bin pra gente poder falar sobre esse vídeo da Idade Média referente ao segundo dia do que faz o jovem. Fala aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma volta a um passado muito distante, um passado que eu não lembro, que ninguém lembra muito, são os livros de história que a gente aprende também na escola. A gente vai falar sobre Idade Média e sobre um pouquinho da igreja na Idade Média, qual era o papel da igreja na Idade Média e sobre algumas polêmicas no dia de hoje, valeu? Primeiramente eu gostaria de fazer um desafio para vocês. Seguinte, a gente vai falar 5 fatos, eu e o Ian vai aparecer daqui a pouquinho. A gente vai falar 5 fatos e vocês vão ter que acertar se esses fatos são verdade ou mentira. Mas não são fatos, né? São frases, porque as mentiras não são fatos. E aí você pode pausar o vídeo na hora e comentar aqui embaixo, vir nos comentários e comentar se você acha que é falso, mentira e não vale roubar, tá galera? Então, vamos lá. Bom, a primeira frase que a gente tem para falar aqui é a seguinte: Galileu, Copérnico e Giordano Bruno foram perseguidos por serem cientistas. Comenta aqui, galera. Muito conhecimento da época da Idade Média foi perdido, como o científico, por exemplo. A igreja era contra a ciência. Então vamos lá, eu quero saber se é verdade ou mentira. Vocês têm que adivinhar, beleza? A igreja na Idade Média era a ciência. A última frase que eu tenho para vocês adivinharem é a seguinte, vamos lá. A igreja cometeu alguns erros durante a Idade Média. Vamos agora para a explicação. Será que é verdade? Será que é mentira? Vamos lá. Começando a responder essa primeira pergunta, vamos só relembrar. A pergunta era: Galileu, Copérnico e Giordano Bruno foram perseguidos por serem cientistas. Essa era a frase e ela não é verdade, ela é mentira. Galileu, Copérnico e Giordano Bruno até foram julgados pelo Tribunal da Inquisição, porém não por serem cientistas, não pelas descobertas deles, não pelas concepções deles sobre astronomia e sobre ciência em geral, e sim por serem hereges. Copérnico teve o seu livro muito criticado, e inclusive Martinho Lutero, um dos fundadores, né, o principal fundador da igreja protestante, que ele realmente não gostava da igreja católica, de como a igreja católica se comportava na época. Ele próprio criticou Copérnico, falando que o livro dele, tô até pegando aqui o nome do livro dele, é Das Revoluções dos Mundos Celestes. O próprio Martinho Lutero classificou esse livro como sendo uma blasfêmia, mesmo ele não sendo católico, por mais que seja cristão, enfim. Já Copérnico, outro exemplo, Giordano Bruno, ele foi julgado e condenado não por acreditar na infinitude do universo, que era a tese que ele defendia, e sim por duvidar da divindade de Cristo, o homem que desceu dos céus, que desceu da terra, que é o Filho de Deus, que a gente acredita. Ele não acreditava na divindade, ele acreditava que ele era só um homem qualquer, e por isso ele foi julgado. Essa segunda pergunta, sobre o conhecimento que foi perdido, ela realmente é verdadeira. Mas não é, assim, verdadeira porque a igreja tacou os livros, por exemplo, e botou fogo. Não, calma. Isso aí é da Contra-Reforma, na Idade Moderna. A gente está falando de Idade Média. Na Idade Média ainda não existia imprensa. Então, a maior parte do conhecimento, se não fosse por oralidade, pela fala, ele era escrito em livros. Só que era muito caro de reproduzir. As pessoas escreviam em latim e tinham os monges copistas, que eram religiosos, dedicados unicamente a copiar esses livros. Então, na hora de você fazer novas edições, de você publicar o livro, você teria que pagar esses monges copistas para fazerem esse trabalho. Era um valor apenas simbólico. E por conta desse trabalho ser muito grande, porque eles copiavam letra por letra, palavra por palavra, a igreja, na época, priorizou o que fazia sentido para ela. Então, os livros que foram priorizados eram principalmente de teologia, os livros de filosofia cristã, algumas histórias sobre a igreja. E isso deixou que outros livros que não interessavam tanto a igreja fossem deixados de lado, fossem deixados na estante
E aí, com o tempo, naturalmente, eles foram se decompondo, né? Se a gente colocar um livro nosso, de hoje em dia, na prateleira e deixar ele lá por 200 anos, quando alguém for pegar, ele vai estar totalmente destruído, porque o papel se decompõe. Então, realmente, muito conhecimento se perdeu, mas não se perdeu porque ele era ruim. Era simplesmente por questão de preferência. Eles preferiram dar prioridade a certos livros, que aí eles foram sendo copiados e se mantiveram intactos ao longo da história, enquanto que outros foram deixados de lado. Beleza? A igreja era contra a ciência. Essa pergunta, na verdade, é uma mentira. Muita gente pensa que ela é uma verdade, é uma coisa que é muito difundida nos dias de hoje, que a igreja era contra a ciência na Idade Média. Na realidade, não. Muito pelo contrário, ela incentivava bastante a ciência, financiava com bastante dinheiro e, inclusive, cedia espaços da própria igreja para pesquisas científicas, de fato. Por exemplo, a igreja, durante a Idade Média, foi a maior incentivadora e financiadora também da astronomia. Isso é só um dos exemplos aí do como a igreja ajudou a ciência. Sobre essa quarta frase, né? Ela é verdadeira, tá? Porque naquela época a igreja tinha muita influência na sociedade, nos estados. Então, de certa forma, era ela quem ditava o que é ciência e o que não era. O inventor chegava lá e falava, olha, inventei isso aqui, analise. Eles olhavam, isso daqui não fere nenhum dogma da igreja, então é ciência. Não, isso aqui fere tal dogma, então não é ciência. E aí, aquela invenção era mal vista, deixada de lado. O que é diferente de hoje em dia, porque hoje em dia a igreja ela continua tendo influência, mas não é igual ao que ela tinha antigamente. E ela continua emitindo as suas opiniões quando é necessário. E ela não olha mais o produto final, ela olha o meio. Porque agora os fins não justificam os meios, sabe? Então ela vai ver se o processo de criação da invenção ele é de acordo ou não com a teologia moral, a teologia ética da igreja, tá? Principalmente quando envolve questões de biologia, medicina e tudo mais, que trabalha com células embrionárias, células tronco, que é um pouco polêmico para a igreja. Então assim, a igreja naquela época ela era a ciência, porque era ela quem ditava o que era ciência. E além disso, como para você fazer ciência você tem que ter conhecimento, naquela época, boa parte dos cientistas, dos pensadores, filósofos, eles eram atrelados à igreja, porque eles tinham um financiamento de estudos e tudo mais, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e muitos outros, tá bom? Então, ela era, de certa forma, a própria ciência. Fala aí, galera, tô aqui chegando de intruso porque deu uns probleminhas na gravação do BIM dessa resposta, eu tinha uns avisos para dar e tudo mais, então tô aqui. Primeiro, eu queria comentar sobre a pergunta que o Ian falou, de se a igreja era ciência ou não, né? Ele falou que era e a explicação tá ali, mas é só trocar aquela palavrinha ciência por conhecimento científico ou órgão científico, digamos, né? Porque a ciência ela é um método, né? É uma série de procedimentos e regras. Então a igreja não era ciência, porque ela não era esse método específico, mas ela era sim um órgão científico bastante respeitado, né? Então acho que nesse sentido mais que a gente quis dizer. Ela não era exatamente a ciência, mas ela era o que validava a ciência. Só para os amigos cientistas não ficarem chateados e a gente poder trazer a informação mais correta. Tá, e passando agora para a explicação, né? A igreja cometeu erros durante a Idade Média? Sim, essa pergunta é simples, até a própria igreja já reconhece muitos desses erros, né? A igreja, ela não é 100% infalível, apesar de ter a questão da infabilidade papal e tudo mais, que é um assunto mais complexo, que a gente não vai entrar muito aqui. Mas enfim, houveram sim muitos erros cometidos, e eles são condenáveis sim, a gente pode falar sobre eles e reconhecê-los, mas o que não quer dizer que tudo foi um erro, que todo o comportamento da igreja nesse período foi um erro, e muito menos que a igreja, isso foi o que destruiu a ciência durante a Idade Média, e que por isso mereceria esse nome, né, de Idade das Trevas. São duas coisas diferentes e que a gente precisa saber separar do quanto que foi o erro e quanto que teve de acertos e tudo mais, fazer essa balança, fazer uma interpretação mais sofisticada do que ficar nesse simplismo, né, de um erro aconteceu, então vamos generalizar para todo dos 400, 500 anos de Idade Média. Isso é um pouco de exagero. E bom, muitas vezes quando a gente ouve falar sobre a Idade Média, a gente ouve também esse período sendo chamado como Idade das Trevas. E bom, isso é um pouco exagerado hoje em dia. Os historiadores também contestam um pouco essa ideia, porque tem comprovações que a igreja realmente ajudou a ciência e de que a ciência também não ficou parada durante esse período. Muita gente também tem essa ideia de que a ciência ficou totalmente parada, de que não houve avanços científicos e tecnológicos nessa época,
o que também é mentira, porque durante esse período, muitos fundamentos da ciência que a gente conhece hoje foram criados nessa época. A base, praticamente, da ciência moderna foi criada naquela época. Muita coisa, lógico, teórica, que a gente não tinha grandes invenções, por exemplo, a gente vê muito mais na Idade Moderna, mas essas invenções também só foram possíveis pela base científica, pela base teórica que foi criado durante toda a Idade Média. Muito dessa ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas, foi uma idade sem avanços científicos, foi muito criada mesmo pelos pensadores e pelos estudiosos do período seguinte, que é a Idade Moderna. Depois da Idade Média, para quem não sabe, veio a Idade Moderna, hoje a gente está na Idade Contemporânea. Por que disso? Porque muitos humanistas, em uma tentativa de tentar se afastar da igreja, se desconectar com essa ideia da religião e da igreja, eles tentavam deturpar, eles tentaram distorcer um pouco o papel da igreja durante o período anterior ao deles, para assim eles poderem fortalecer e embasar melhor as ideias deles, os pensamentos deles, enfim. Bom, pelo que a gente pôde ver, a Idade Média é uma época muito controversa. Muita coisa se perdeu, muita coisa a gente não sabe direito, porque tiveram guerras, a coisa foi se perdendo naturalmente, tá? Então na hora que você for procurar alguma coisa a respeito disso, tome bastante cuidado, olhe os autores, tá? Tente procurar diversas fontes, porque na história é sempre assim. A história sempre tem um lado para contar o que aconteceu. Se a gente pegar um livro de história brasileira para ver a parte da colonização, a gente vai ver que os portugueses são meio que os malvados. E se a gente for pegar o mesmo evento, só que num livro de história de Portugal, os brasileiros são os malvados, entende? Então, sempre tem essas perspectivas. Tentem sempre procurar uma pessoa séria, um historiador, alguém que saiba mesmo o que está falando, tá? Para você ter a melhor informação possível, beleza? E assim, tenham sempre em mente que a igreja de hoje é muito diferente da igreja daquela época. Muita coisa foi revista, ela já admitiu vários erros e sempre tentou buscar melhorá-los, né? Corrigi-los, quer dizer. Então, assim, as coisas já não são mais daquela forma, tá? As coisas estão muito mais tranquilas, beleza? Então procurem conteúdos com tranquilidade, com seriedade, porque vocês vão encontrar muita coisa bem interessante, tá? E se vocês quiserem alguma coisa mais específica, tiverem alguma dúvida, não tenham medo de mandar mensagem pra gente. Pode botar aí nos comentários, mandar mensagem no WhatsApp, Instagram, Facebook, a gente tá aqui pra isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem bem, tchau!